Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos para a palavra. Quero ministrar ao seu coração. Jeremias capítulo 17, versículo 5 até o 8, nós vamos ler. No final nós vamos fazer a entrega das ofertas e também a ceia do Senhor, ok? Jeremias capítulo 17, versículo 5 até o 8. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Aleluia. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra é verdadeira. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós confiamos no teu nome e temos desfrutado de muitas bênçãos. Eu declaro, meu Pai, que aqueles que aqui estão viverão a tua prosperidade, não a prosperidade do mundo, não apegados aos padrões e critérios do mundo para prosperar, mas aquilo que diz a tua palavra, é nela que nós nos apegamos. Nós queremos a prosperidade que vem do Senhor, queremos ser bem-sucedidos e alcançarmos êxito, desde que pelos teus princípios, em nome de Jesus, abençoa a sua igreja, prospera cada família, leva cada um aqui a experimentar do melhor que o Senhor tem para os seus filhos aqui na terra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com você uma palavra que eu coloquei como título: bendito o homem que confia no Senhor. Nós olhamos para esse texto e percebemos que ele faz um paralelo entre dois tipos de homem. O primeiro versículo diz lá: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, diz o versículo 5. Mas o versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor. São dois tipos de pessoas. Um tipo confia no próprio homem, outro tipo confia no Senhor. Aquele que confia no homem, que confia em si mesmo, ele colhe as consequências da sua confiança, de colocar a sua confiança no homem. Mas aquele que confia no Senhor, colhe das bênçãos dos que põem no Senhor a sua esperança. Sabe, irmãos, prosperidade não tem a ver com governo, não tem a ver com uma herança que você tem que receber, não tem a ver se sua família é rica ou se a sua família é pobre. Prosperidade tem a ver com as crenças que você aprendeu, que se enraizaram ao longo da sua vida. Prosperidade é algo que precisa estar enraizado, muito mais no seu comportamento do que no quanto você ganha. Quantos aqui querem ser prósperos? Quantos querem crescer na sua vida financeira? Todos nós, sem exceção de ninguém. Mas sabe o que eu tenho aprendido na minha vida? Que ser próspero não tem tanto a ver com o salário que você ganha, tem a ver com a mentalidade que você desenvolve. E eu não estou falando aqui, não estou dando uma palavra de coach, de treinamento natural, de um desenvolvimento natural de mentalidade. Não, eu quero ensinar você, eu quero ministrar o seu coração nessa manhã sobre a mentalidade bíblica para a prosperidade. Porque todo homem nasce com uma medida de prosperidade. Todo homem tem uma medida de prosperidade, porque nasceu nele. Mas alguns estopam, né? Esse é um termo do mercado financeiro. Quando alguém faz um investimento, coloca um limite de perda, e o limite vai lá e pá, bate. Aí ele fala, estopei. É o quê? Estava perdendo e
né, eu coloquei um limite nas minhas perdas. Ou seja, perderam tudo que tinha para perder. Alguns crentes, infelizmente, fazem isso, eles estopam, eles perdem no processo, enquanto outros, né, com bênçãos contínuas, se tornam um imã, que atrai as bênçãos, que atrai as riquezas. E eu acho que é isso que o Senhor tem para todos os seus filhos. Mas a minha pergunta para você nessa manhã, ela é bem específica. Você é um fluxo contínuo de bênçãos, ou você é um fluxo interrompido? Você é um canal por onde as bênçãos de Deus passam, ou você é um reservatório? Você é uma rua de passagem, ou você é uma rua sem saída? Sabe, irmãos, o que Deus tem para fazer na sua vida vai tocar todas as pessoas que estão ao seu redor. As bênçãos, a prosperidade não pode parar em você. Você precisa ser alguém que abençoa, que toca outras vidas, os seus familiares, a sua casa, os seus amigos. Você precisa aprender que a prosperidade bíblica vai levar você a ser alguém que não retém só para você, mas que abençoa outras pessoas, abençoa o reino de Deus. A Bíblia nos diz que o desejo do Senhor é que todos os filhos sejam prósperos. Preste atenção, é muito bom quando alguém bate nas suas costas e diz assim: eu desejo que você seja muito bem sucedido, eu desejo que você seja muito próspero, eu desejo que você seja muito rico. É bom ouvir isso de alguém. Diga isso para a pessoa do seu lado aí, fala assim: eu desejo que você seja próspero, que você seja bem sucedido, que você seja rico, em nome de Jesus. Amém? É bom ouvir isso, sim ou não? Sim, é muito bom ouvir isso. Olha para cá, mas essa palavra que saiu da boca do seu irmão a seu respeito, é uma palavra profética, que está cheia de fé, mas, olha aqui, é muito bom saber que alguém que deseja que a gente cresça, mas olha o que a Bíblia diz em Salmos 35, 27, Salmos 35, 27, diz assim: bradem de júbilo e alegrem os que desejam a minha justificação, e digam continuamente: seja engrandecido o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. O Senhor se alegra com a sua prosperidade. O Senhor tem prazer em te ver prosperando. Tudo que o Senhor quer é que você prospere. É muito bom saber que os irmãos aqui querem que a gente cresça, prospere, mas saber que o meu Deus deseja que eu prospere, isso é muito bom. E também o Senhor não deseja nada a nós que Ele mesmo já não tenha nos dado condições e capacidade para isso. Às vezes nós temos um olhar muito negativo a respeito do que nós temos, a respeito do que possuímos. Às vezes gastamos tempo falando mal do nosso salário, falando mal do nosso emprego, falando mal, né, das pessoas que, né, nunca nos dão uma oportunidade, que as coisas nunca acontecem. Misericórdia, Deus plantou em você um princípio de prosperidade, mas infelizmente tem gente que ainda não entendeu onde é que está a sua fonte de bênçãos. Talvez você está aqui ouvindo a minha palavra e falando: pastor, eu acho que o fluxo da prosperidade está bloqueado em minha vida, porque as coisas não andam, as coisas não acontecem, parece que as coisas para mim são mais difíceis. Talvez alguém esteja pensando isso aqui nessa manhã, mas eu quero declarar e profetizar na sua vida: hoje é o dia de ativar o favor que você precisa para que você possa experimentar o liberar dos céus sobre a sua vida financeira, sobre os seus negócios, e você vai ver que a sua mentalidade diferente vai atrair o favor e a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? O homem que é bendito, ele tem umas características, não é? Nós lemos no texto ali, e é sobre o homem bendito que eu quero compartilhar com você nessa manhã.
Ele tem algumas características e ele recebe favor dos céus. Qual que é a primeira característica do homem bendito? Primeiro, ele se desconecta das fontes erradas. Se desconecta. Aquilo que é errado, aquilo que não acrescenta, aquilo que não ajunta. O texto que nós lemos, como eu disse, fala de dois perfis, dois tipos de pessoas: os que confiam no homem e os que confiam em Deus. E você vai ver que toda pessoa que confia no homem, você viu ali no texto, vai acontecer uma série de problemas na vida dela, um atrás do outro. Mas a pessoa que confia no Senhor, vai acontecer uma série de vitórias, uma atrás da outra. Quem é você? O que confia no homem ou o que confia no Senhor? Em quem você confia? No Senhor. No Senhor. Sabe, irmãos, esses dois tipos de homens que nós encontramos aqui na palavra de Deus, nós vemos muitas vezes, e às vezes até somos, né? Então, a palavra de Deus diz ali, né? Vou ler novamente, o versículo 5, Jeremias 17, 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Deixa projetado esse texto, por favor. Queridos, embora a palavra homem apareça duas vezes no texto, no original, essa palavra homem não é a mesma. Não é. A tradução do original para o português foi colocada como homem, mas só que não é qualquer homem. Sabe, eu já vi pessoas dizendo assim: olha, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, no sentido de confiar no outro, né? Que você não pode confiar em ninguém. Ah, não confie em ninguém. Não, irmão, se fosse assim, nós não poderíamos viver igreja. Eu jamais poderia ser seu pastor, você jamais poderia andar numa célula, porque você não ia confiar no seu líder, você não ia confiar no irmão que está aí do seu lado, você não ia confiar naqueles que te lideram. Não daria simplesmente para viver igreja, se essa fosse a interpretação. Mas olha só, assim diz o Senhor, maldito o homem. Essa palavra homem aí é gibor, gibor no original. Gibor significa homem de Deus, o homem que tem Deus no coração, ok? Que é a raiz da palavra Gabriel, né? Gibor Gabriel é Gibor mais El, homem de Deus. Então você é esse homem de Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo? Maldito o homem de Deus que confia no Adão. Esse outro homem que aparece no texto, no original não é Gibor, é Adão, que é o quê? O homem original, que confia na sua própria força, que confia na força do homem natural. Então o texto está dizendo que nós não podemos confiar na força do nosso próprio braço, na nossa maneira de enxergar a vida financeira, ok? Olha só, se fosse interpretar o texto do jeito que está escrito, ele ficaria assim: assim diz o Senhor, maldito o Gibor que confia no Adão, e faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas o Gibor ficou estranho, o Adão ficou estranho. Agora eu vou trazer a transliteração exata. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem de Deus que confia no homem natural, e faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Irmãos, nós não podemos confiar no nosso próprio braço. Nós temos anunciado a mensagem do Evangelho da Graça, nós temos pregado para você que os céus estão abertos sobre a sua vida, a bênção do Senhor já foi liberada sobre a sua cabeça, sobre a sua família. Temos insistido para que você entenda que não existe um impedimento para você avançar e para você crescer. Mas alguns irmãos insistem em se apegar nas técnicas, que a maneira deles viver, e eles caem em chaves de sucesso da internet. Olha, eu vou destravar você para isso, né? Vou dar aqui, né, algumas, como é que eles falam, né? Pega
o código, né? Pega o código, vou dar os códigos para você prosperar. Amém. Né? Alguns podem até dar códigos espirituais, cristãos, mas a maioria deles vai, na verdade, ensinar você a confiar no seu braço, a acreditar que você é que vai produzir alguma coisa de boa para você mesmo. Irmãos, preste atenção, nós temos que aprender com todos. E o que eu estou te ensinando aqui não é você a ficar lá deitado no seu sofá esperando as coisas acontecerem, não. Você tem que trabalhar e às vezes vai ter que trabalhar muito. Mas você tem que entender que a força do seu trabalho, que quem te prospera não é o seu braço, é o Senhor. Você tem que trabalhar como se tudo dependesse de você e orar como se tudo dependesse de Deus. Você precisa se empenhar sim no seu trabalho. Você precisa desenvolver, né, o seu conhecimento na sua área de atuação. Você precisa se aplicar, precisa decidir ser cada dia um melhor funcionário, né, um melhor mentor lá da sua empresa, empresário, empreendedor. Cada dia é melhor, mas presta atenção. Quem vai te prosperar não é o seu conhecimento, não é a força do seu braço, é o Senhor. Ele é a sua fonte de prosperidade. Gibor aprende com Gibor. Homem de Deus aprende com homem de Deus. Adam aprende com Adam. Não dá para misturar as coisas. Mas qual que é o problema? Muitas pessoas estancam o fluxo da prosperidade nas suas vidas. Por quê? Porque eles buscam sucesso segundo o mundo. E no mundo, irmãos, de maneira geral, uma pessoa só aprende princípios de riqueza com quem é mais rico do que ele. Normalmente, lá no mundo, quem está ensinando a respeito de ser rico, está falando as frases de efeito para você do lado de uma McLaren, do lado de um Porsche, dentro de uma mansão maravilhosa, na beira da piscina. É quando você olha e fala, nossa, olha quem está ensinando, o cara é riquíssimo. Então, se ele é riquíssimo, ele pode me ensinar a ser riquíssimo também. É verdade, provavelmente, se você andar nos caminhos dele lá, você vai conseguir juntar alguma riqueza. Mas deixa eu te falar, essa não é a riqueza que o Senhor quer que você tenha. O Senhor quer uma riqueza que vai ficar, que vai permanecer, uma riqueza que virá do Senhor. Amém? No mundo, via de regra, uma pessoa só aprende princípios de negócios com quem é muito mais bem sucedido na sua área de atuação do que ele. E aqui está o grande tropeço para muitas pessoas, porque muitas vezes a pessoa que vai te orientar, ela não está de acordo com os padrões da palavra, mas ela está de acordo com os padrões naturais. Ele é uma fonte com a qual você vai se conectar. Mas como eu disse, o homem de Deus, o homem bendito, ele põe no Senhor a sua confiança. Você sabia que o professor do astronauta nunca foi para a Lua? Ele sabe tudo sobre a Lua, ele sabe tudo sobre o processo da viagem, sabe o que você precisa comer, como você vai se alimentar, como você vai se virar. Ele já entrou várias vezes lá na câmara de vácuo, que não tem gravidade. Ele sabe como fazer isso, mas o professor, muitas vezes, nunca foi pro espaço. Tem muita gente que será na sua vida como um professor de astronauta. Eu acredito que eu vou ser professor de astronauta, porque tem pessoas aqui que estão me ouvindo, tem gente aqui que me escuta todo domingo, que subirá em lugares muito mais altos do que eu, que experimentará de prosperidade e riqueza muito maior do que a minha, mas se conectou com a fonte certa, se ligou com aquele que tem uma palavra da verdade para liberar sobre a sua vida. Os melhores técnicos de futebol nunca jogaram futebol, eles sabem tudo de futebol, mas não foram grandes craques. Os melhores comentaristas de luta são aqueles que estudam luta, não aqueles que dão um soco por aí. Então, alguns receberam o dom de ensinar, estão na faculdade ensinando outros, e os outros alunos chegarão muito mais longe do que os próprios professores. Então, olha para cá e preste atenção. Às vezes, irmãos, tudo que você precisa aprender para prosperar, Deus está entregando através do conhecimento de alguém que ainda não é
tudo aquilo que você imagina que deve ser para te ensinar. Mas as verdades da palavra de Deus, que saem da boca do homem de Deus, podem sim te levar a viver coisas muito grandes. Amém? Deus levanta homens para ensinar outros homens, não é? A chegar a lugares que ele ainda não foi. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim, a parte B: creia no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, todo gibor precisa entregar e se conectar a um gibor. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa se conectar a um homem e uma mulher de Deus. Porque Adão não pode acrescentar à sua vida o que você precisa para ser mais bem-sucedido pela graça de Deus. Porque tudo que o Senhor tem para te entregar não é por causa de coisas naturais, é porque o Senhor deu a você uma medida de graça. Ontem eu estava na comunhão, no discipulado, e o irmão bateu nas minhas costas e falou: pastor, nós temos pregado tanto sobre graça, e esse mês eu experimentei disso. Ele vive de metas, ele vende seguros, e ele falou para mim, pastor, um contrato que eu fechei esse mês, eu fechei um contrato de 2.800.000. Com um contrato, eu bati a meta do mês inteiro. Um contratinho. Falei, e o resto do mês, o que você vai fazer? Ele falou, eu falei para o meu chefe, eu vou pegar férias em dezembro. Deu risada. Falou, não, estou brincando, pastor. Mas pensa, irmãos, o que é isso? Sabe qual que é o nome disso? O nome desse acontecimento na vida desse irmão? Favor. Favor. Perguntei, o que você fez? Que tipo de prospecção que você fez? Não, aconteceu, um contato que chegou e eu liguei e fechei o negócio. Uma frota de caminhões, acho que é um negócio assim. Falei, meu Deus, que glória. Sabe, irmãos, o Senhor tem muito para fazer na sua vida, mas sabe o que você precisa fazer? Crer. Ele é a fonte de provisão. Ele é aquele que pode te prosperar. Bendito o homem que confia no Senhor. Você é esse homem, não é? Então, olha só o que diz o Salmo 1. Salmo 1, versículo 1. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que significa ser bem-aventurado? Que diz aí no primeiro versículo: bem-aventurado é bem-sucedido, próspero, feliz. Quantos aqui são bem-aventurados? Eu quero declarar, se você não levantou sua mão, eu quero dizer, você é bem-aventurado, você é bem-sucedido, você é feliz, você é próspero, em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor quer que cresça no seu coração. Amém? Por quê? Porque o homem bem-aventurado, ele não se conecta simplesmente com o homem natural, porque essa não é a sua fonte de prosperidade. Ele se conecta com aquilo que é espiritual. O homem natural, irmãos, é uma fonte errada. Você tem que se desconectar. Pastor, como é que eu me desconecto? Não ouça os seus conselhos, não ande segundo os seus princípios, não se reúna com eles para traçar o mal. Não, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Jeremias 17:5 fala que é exatamente o que diz o Salmo 1. Há uma santa conexão entre esses dois textos, de Jeremias 17 e Salmo 1, porque a direção é a mesma. Esse salmo foi escrito 400 anos antes de Jeremias, olha só, e a revelação foi a mesma. O que o salmo está dizendo? Tenha muito cuidado quando você resolver seguir os conselhos dos ímpios. Cuidado quando os ímpios querem falar com você sobre valores e princípios, porque o princípio da prosperidade para o ímpio é diferente do princípio da prosperidade do crente. O princípio da prosperidade do ímpio é guardar, né? Multiplicar o que já está aqui de maneira natural. Eu vou te ensinar a colocar nos lugares certos, fazer os investimentos certos. Mas a maneira de Deus é a seguinte: confie em mim, faça o que eu te direciono, e eu vou multiplicar o favor sobre a sua vida. Essa é a direção de Deus. Não queira a prosperidade que os ímpios têm. Por quê? Porque a prosperidade deles não é consistente.
Hoje eles estão bem, amanhã não estarão. Mas se você é filho de Deus, se você ama o Senhor, se você serve ao Senhor, se você teme ao Senhor, você precisa, de fato, confiar que você vai prosperar à maneira de Deus. Não queira essa prosperidade dos ímpios, porque às vezes eles têm prosperidade, mas você não sabe o final da vida deles. O contrário de bênção, irmão, é maldição. E a maldição vem quando você confia, quando você faz dele o seu apoio, do ímpio, dos conselhos do ímpio, e não o Senhor. Sabe o que eu entendo? Que às vezes tem gente, até talvez estejam aqui, que estão endividadas pela confiança que colocaram em uma pessoa, não no Senhor. Uma vez eu dei um conselho para o irmão aqui, que ele estava com dificuldade no emprego. Pastor, as pessoas chegam lá no meu trabalho, entram depois de mim e são promovidas. Eu estou lá na empresa há tanto tempo, fazendo tanto, eu dou o meu melhor e nada acontece. E as coisas não avançam, não frutificam, né, Carlos? E eu aconselhei o irmão ali perto daquela porta ali. Eu falei, pois é, meu amado, sabe qual que é o problema? Deus me deu uma palavra no dia para entregar para ele. O problema é que você está achando que quem vai te prosperar, quem vai te promover é o seu chefe. O problema é que você está servindo o seu chefe. Você está servindo o Senhor errado. Aí eu li Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, faça como para o Senhor e não para os homens. Porque é o Senhor quem te prospera. E se o Senhor decidir te prosperar, não tem gerente, não tem encarregado, não tem dono, não tem administrador que vai impedir a sua prosperidade, porque o Senhor decidiu te prosperar. Eu falei isso, falei, cara, você está servindo o Senhor errado. Ele faz o seguinte, chega lá na sua empresa, amanhã ou segunda-feira, e chama o seu chefe. Falou, ó chefe, até hoje eu estava servindo a empresa com meia camisa, mais ou menos. Mas a partir de hoje eu decido vestir a camisa da empresa. Eu vou fazer o meu melhor, porque eu estou servindo ao Senhor. E eu quero que você, na verdade, fique de olho, porque a partir de hoje a minha produção vai aumentar, os meus resultados serão outros, porque eu decidi fazer a diferença. E foi isso que o irmão fez. Sabe qual foi a consequência? Não passou muito tempo. Esse irmão bateu lá na minha casa, na porta da minha casa, num dia de almoço. Eu morava aqui, no Augusta. Bateu lá, ô meu amado, tudo bem? Tudo bem, pastor. Estava com a sacolinha de mercado. Falei, o que precisa, meu amado? Ele falou, pastor, eu vim trazer um mimo para o senhor. Uma sacola com uma Coca-Cola de 2 litros e uma caixinha de bis. Eu falei, glória, que bênção, irmão. Aí eu falei, mas por quê, né? Ele falou, não, pastor, porque o senhor me deu aquela palavra lá, e eu quero honrar a sua vida, porque eu quero dizer, dar notícia para o senhor. Eu fui promovido hoje lá na minha empresa. Falei, uau, sério? Sério. Depois disso, o irmão já comprou terreno, já comprou casa. O homem que se tornou um homem bem-sucedido em nosso meio. Aí pode falar, nossa, pastor, mas qual foi o segredo? O segredo foi que ele deixou de confiar no braço do homem e passou a confiar no Senhor. E fez do Senhor a sua esperança, a sua confiança. É assim que nós temos que servir. Você não pode servir lá na sua empresa achando que é o seu chefe que vai te prosperar. Não, pastor, o senhor está falando de prosperidade, é que o senhor não conhece o sistema da minha empresa. O esquema, eles nunca dão chance, eles nunca dão oportunidade. Você ainda acha que as portas serão abertas por gente natural, por homens. Quando nós anunciamos, não está aqui, mas está aí na sua pasta, que as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia e nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidas a elas os seus reis. Quando o texto da palavra diz isso, não é o homem que vai abrir porta para você, meu irmão. Não é o seu chefe, não é o seu gerente. Se o Senhor decidir, não tem ninguém que possa resistir à bênção de Deus sobre a sua vida. Ninguém. O Senhor decidiu te abençoar. Para ser uma bênção Ele te designou, não para ser uma vergonha. Ele decidiu te abençoar. Então, irmão, confiança é, de fato, algo que você tem que devotar somente ao Senhor.
Mas tem pessoas aqui que provavelmente estão endividadas pelas confianças, né? Pela confiança que ela depositou em alguém. Confiança a ponto de emprestar o nome, confiança a ponto de emprestar uma folha de cheque assinada em branco, confiança a ponto de entregar o cartão de crédito e a senha para uma pessoa, confiança a ponto de você deixar de fazer para você, para fazer por outra pessoa. E hoje a situação talvez seja difícil por causa disso. Você confiou demais em alguém, confiou demais na força do seu próprio braço e você se decepcionou. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós colhemos um fruto ruim, maldito, se nós confiarmos no homem. Não é que você vai viver desconfiado das pessoas, mas a sua confiança tem que estar plenamente no Senhor, 100% no Senhor. Você pode até emprestar dinheiro, você pode até emprestar nome, cartão, mas você não confia em você mesmo, não confia no homem Adam, mas confia no Gibor, confia no Senhor, amém? Segundo ponto, o homem bendito, ele reconhece quando a oportunidade chega. É verdade, a oportunidade chega para muitas pessoas, e você deve reconhecer essa oportunidade. Para ativar o fluxo da prosperidade, você precisa se desconectar de pessoas erradas, como eu disse no primeiro ponto. Porém, vai além disso, você precisa reconhecer quando as oportunidades, baterem na sua porta. E elas vão surgir. As oportunidades vão surgir. Você precisa reconhecer. E isso está intimamente ligado ao primeiro tópico. Porque quando uma pessoa coloca a sua confiança em um homem, e esse homem o decepciona, sabe qual que é o resultado? É que essa pessoa se fecha, ela fica magoada, ela fica ressentida, ela fica amargurada, ela fica, na verdade, injuriando e falando: tá vendo, confiei, agora é isso aí, estou na pior, estou mal, agora estou devendo, agora estou precisando, eu emprestei, não pagaram, e agora, o que eu faço? Sabe, irmão, para de ficar desconfiado de tudo. Reseta o placar. Não fique, na verdade, confiado naquilo que você está para receber do homem, mas fique apegado na promessa que o Senhor deu para você. Uma vez eu tratei uma pessoa que ela estava chateada com a outra pessoa da igreja, porque o irmão estava devendo R$300 para ele. Ele falou: não, pastor, é uma palhaçada. Eu vejo o irmão, vai almoçar em restaurante bom, ele tem um carro bom, ele tem isso, ele tem aquilo, e está me devendo R$300, é um sem caráter, entendeu? É um sem vergonha e tal. Eu falei: irmão, todo esse problema é por causa de R$300? É, pastor, está me devendo R$300. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, se eu pagar esses R$300 para você, você libera o irmão? Você perdoa o irmão? Acho que não, né, pastor, porque o irmão está devendo para mim. Falei: então o problema não é os R$300. O problema é o seu coração. Não é que você quer que o irmão te dê os R$300. O problema é que você quer que o irmão se dê mal. Se ele estivesse devendo R$300 para você, mas estivesse andando a pé, aí você fala assim: poxa, o irmão realmente está em dificuldade. O problema não é ele estar devendo, o problema é ele ser bem sucedido e devendo para você. Aí você tem raiva do sucesso dele. Então é o seguinte, meu irmão, perdoa os R$300, perdoa o irmão, confia que o Senhor é quem vai te prosperar. Sabe, queridos, às vezes nós ficamos apegados às coisas naturais, nós acreditamos que a solução dos nossos problemas é o governo liberar aquele dinheiro que está preso lá no meu nome, lá no fundo de garantia. Não, quando liberar, daí eu vou conseguir fazer as coisas. Sabe, você julga a maneira que Deus vai te abençoar. Você imagina. Eu e minha esposa já cansamos de fazer isso, e não deu certo. A gente sempre falava, tinha um alvo, falava assim: amor, como que Deus vai fazer? Já sei, vai chegar e alguém vai dar um dinheiro, alguém vai abençoar, não, fulano, não, o salário vai aumentar. Meu irmão, fiquei tanto tempo esperando as coisas naturais acontecendo. Chegou um belo dia que eu falei para a Aline, Aline, quem nos prospera não é uma pessoa, não tem CPF quem nos prospera. Quem nos prospera é o Senhor. É Ele quem nos abençoa. Eu posso te falar, a vida inteira, todas as vezes que eu experimentei de um nível maior de prosperidade,
eu não vi a mão de um homem agindo, mas eu vi a mão do Senhor trabalhando em meu favor. Você está entendendo? Então, um princípio está completamente ligado ao outro. Você se desconecta das fontes erradas, ok? E agora você conecta, né? Aproveita a oportunidade quando ela chega. Quando chega nesse ponto de você ficar desconfiado, amargurado por causa do que as pessoas fizeram com você, é muito ruim. Por quê? Porque você não consegue pensar em mais nada. Você não pensa mais na sua prosperidade, você pensa no dinheiro que você não tem, que você tinha que tá na sua conta. Ah, porque aquele dinheiro não está aqui, aí tá vendo? Ó, tô com dificuldade. Ah, porque aquele dinheiro lá, não sei o quê, ó, tá vendo? Se eu não tivesse devendo, se não tivesse aquilo lá, sabe? Sua criatividade acaba, seu ânimo some. Você quer ficar em casa esperando aquilo que você imagina que vai acontecer. Sabe o que você está fazendo? Está vivendo confiado no seu próprio braço. Você não está confiado na graça de Deus. Você não está confiado no favor do céu. Olha o que diz a palavra, Jeremias 17:6. Olha como será o homem que confia no próprio homem. Porque será como um arbusto solitário no deserto. Misericórdia. E não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Não é esse tipo de vida que o Senhor tem para mim e para você. Nós somos filhos, somos amados, mas nós temos que confiar no Pai, confiar no amor do Pai. Olha o que diz: ele será como um arbusto solitário. O fim das pessoas que confiam no dinheiro é ficar só com o dinheiro. Só com dinheiro. Deixa eu te falar, irmão, dinheiro não é tudo que você precisa. Prosperidade não é só dinheiro também. Prosperidade é ter uma família saudável. Concorda comigo? Porque tem gente que tem dinheiro, mas a esposa está saindo de casa. Tem mulher que tem dinheiro, mas o marido está viciado na cocaína. Tem mulher que tem o dinheiro, mas não tem o marido dormindo na cama com ela. Ele está tomando uísque em alguma roda de negócio importante pelas madrugadas afora. Ou num quarto de motel com uma prostituta. Tem pessoas que na verdade têm dinheiro, mas os filhos estão se perdendo na droga. Tem dinheiro, mas não tem paz. Tem dinheiro, mas está sempre desconfiado que tem um funcionário roubando ele. Irmão, quem só tem dinheiro é muito pobre. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Deus quer te prosperar, mas Ele não quer só te dar dinheiro. Ele quer te dar uma família ajustada, abençoada. Um casamento equilibrado, abençoado, de favor, de desfrute. Deus quer te dar filhos bem-sucedidos. Deus quer sim te dar bens, posses, mas que todas essas coisas cooperem com você para o propósito de Deus na sua vida, e não te afastem do propósito, porque tem gente que trabalha, conquista, e nunca consegue servir o Senhor. Nunca consegue, nunca estão aqui. Não, pastor, deve ter uma reunião de negócio, tem um não sei o quê, tem que ver minha casa lá na praia, tem que fazer uma viagem não sei do quê, eu já marquei, já está confirmado. Ou seja, o Senhor é sempre depois. Deixa eu te falar, o fim, infelizmente, vai acabar sendo esse: solidão. Toda pessoa que confia sua vida nas mãos de outro homem se decepciona. Mas essa não é a sua história, amém? Porque você tem favor sobre a sua vida e você confia no Senhor. Segundo, não verá quando vier o bem. Misericórdia. Você vai sim ter a sabedoria do Senhor para identificar as oportunidades. Sabe, infelizmente algumas pessoas ouvem o que o profeta diz, mas a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu quero declarar que nós somos uma igreja que recebe a palavra e vive a palavra. Você tem que perceber que o homem que Deus colocou, ou os homens, as mulheres que Deus colocou na sua vida, colocou para ser uma bênção, amém? Para falar na sua vida. Mas tem gente que não percebe que Deus colocou um pastor que é uma bênção, um cônjuge que é uma bênção, um irmão na célula que é uma bênção. Deixa de receber porque não reconhece, porque não enxerga. Irmão, todos nós precisamos enxergar, discernir que aquele que Deus colocou na nossa vida é uma fonte de bênçãos. Fonte de bênçãos.
Homens de Deus atribuem valor. Por quê? Porque creem na promessa. Creem na promessa que Deus manda para ele através de uma pessoa. Mas veja que, às vezes, Deus manda o que nós precisamos numa embalagem que nós não gostamos. Que coisa. Às vezes tem uma pessoa que você até não vai muito com a lata, mas é ela que você precisa ouvir. Não gosta muito do tipinho dela. Não fui com a cara dela, pastor. A irmã diz, por quê? Não sei, não gosto desse tipinho. Não gosto de gente que anda desse jeito, que fala desse jeito, que age desse jeito. Sabe, às vezes a pessoa que você precisa ouvir é exatamente essa que você estranha, que você não gosta. Porque é a embalagem. Deus está falando, irmão, Deus está movendo. Não é? Terceiro ponto. Morará em lugares secos do deserto, na terra salgada. Irmãos, eu gosto muito de dar boas notícias para você. E isso aqui não é uma notícia para você. Isso aqui é um caminho que você não vai seguir, não está seguindo. Em nome de Jesus. Porque morar em lugares secos fala de não ter rio fluindo. Mas sabe o que Jesus disse? Que quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios, vai fluir. Deixa fluir, amém? Então essa história de sequidão não é para você, não é, porque o Salmo 84 diz que você é tão bem-aventurado que quando nós passamos no deserto, ele se transforma em um jardim regado. Olha quantas bênçãos tem sobre você, mas quem está sem a bênção, infelizmente, onde ele chega seca. Mas o favor de Deus está sobre você. Sabe, você tem que saber que Deus enviou pessoas para ser um canal na sua vida. Deus não enviou todo mundo para ser canal na sua vida, mas você precisa crer que Deus te deu um pastor, Deus te deu um líder, Deus te deu um pai, Deus te deu uma mãe, Deus te deu pessoas que Ele mesmo colocou na sua mão, na sua vida, para te abençoar. Então é importante ouvir para poder crescer. Ou você acha que crescer é ouvir alguém na internet? Crescer é simplesmente ter um mentor que nem te conhece. Não, irmãos. Deus vai usar pessoas que estão do seu lado. Deus vai usar pessoas que te conhecem para liberar uma palavra profética, para falar no seu coração. Você precisa de um pai. Você precisa de alguém que esteja acima de você, te orientando, orando por você, te direcionando. Você precisa de irmãos que andem do seu lado. E eu percebo que às vezes tem gente aqui que era já para estar muito bem na vida. Tem gente que podia estar muito próspero, mas por que não está? Porque não escuta, porque não pratica. Veio uma palavra, veio uma orientação, veio uma oportunidade naquela época, não tinha a visão que tem hoje, não aproveitou a oportunidade que apareceu naquela época, você não tinha a fé que você tem hoje. Então, meu irmão, deixa eu te falar, você veio nesse culto, porque o Senhor está te preparando para as oportunidades que Ele vai colocar diante de você. Você leu na carta junto comigo? Ano de portas abertas é ano de grandes oportunidades. E nós entraremos pelas oportunidades e seremos bem-sucedidos. Você vai ser bem-sucedido em nome de Jesus. Amém? E por último, eu quero compartilhar. E agora o final, a melhor parte. O homem bendito confia no Senhor. Esse aqui é você. É a segunda parte, a partir do versículo 7. O homem que confia no Senhor é bendito. Sabe, eu quero que você seja desafiado, que você seja ativado, para um fluxo de prosperidade na sua vida. Porque eu entendi pela palavra de Deus que eu não posso colocar a minha confiança em pessoas. Tem gente que fica desesperada. Tem gente que fica louca, maluca, atrás de coisas e deixa eu te falar, coloque seu coração no Senhor. Se você fosse tão desesperado pelo Senhor, quanto você é desesperado para resolver os seus problemas do seu jeito, sabe, antes de ligar para aquele que está te devendo, fale com o Senhor. Antes de, procurar um empréstimo no banco, fale com o Senhor. Antes de apelar para o limite da conta do banco, fale com o Senhor. Antes de passar um cartão de crédito para fazer uma compra no mercado, para encher o tanque do seu carro,
porque você não tem dinheiro na conta, fale com o Senhor. Confie naquilo que o Senhor já te deu. Pastor, mas o que Ele me deu ainda não está na minha conta. Então ore, porque se Ele já te deu, logo vai cair. O problema é que a gente confia no nosso braço. Nós confiamos em nós mesmos. Pastor, eu sou esse. Infelizmente, rapidamente, eu peço dinheiro emprestado para um, peço dinheiro emprestado para o outro, antes de apelar ao Senhor. Ontem eu estava aconselhando o irmão, e ele estava dizendo a respeito de uns reveses que ele sofreu nesse mês. Ele falou, pastor, esse mês eu tive umas situações, eu gastei R$1.300 que eu não podia, eu não tinha, por causa de bobeira. Aí eu falei, irmão, você está apegado nos R$1.300, mas você é filho de um pai rico. O que são R$1.300 para um pai que é rico? Não é nada. Eu falei, a fonte que te deu os R$1.300 que você gastou, pode te dar 5.000, de um lugar que você nem imagina, não é? 5.000 é bom, receber os 5.000 assim? Mas pode ser 10 também, pode ser 20, pode ser 50, amém? Você tem fé para quanto? Ah, pastor, mas Deus agora é o Silvio Santos, que fica distribuindo dinheiro para todo mundo? Não, irmão, Deus é um bom pai, Ele não é um insano, um maluco, que fica dando dinheiro de qualquer jeito. Ele é um pai de amor, que supre a carência e as necessidades dos seus filhos. Mesmo sabendo que você é bom naquilo que você faz, você tem que ser profissional do que você faz. Mesmo sabendo disso, sabe, não confie no seu braço, não confie no seu currículo, não confie no seu know-how, na carta de recomendações, no padrinho que te recomendou. Não confie nem em ninguém, não confie. Sua confiança tem que estar no Senhor. Amém? Eu quero encerrar lendo novamente o versículo 7 e 8. Jeremias 17, 7 e 8. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque Ele é, isso aqui é para você, tá? Isso aqui é a palavra de Deus para você nessa manhã. Porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, não se perturba e nem deixa de dar fruto. Esse texto está falando de você. Tá bom, bendito? Você não é benedito, você é bendito. Bem-aventurado, bem-sucedido, próspero é o homem que confia no Senhor. Amém? Então, é muito poderoso. Por quê? Porque às vezes tudo ao redor está seco, mas a raiz está no lugar certo. Ei, raiz fala dos fundamentos, raiz fala das suas bases, raiz fala da sua fé, fala da sua crença, fala de quem está, né, aonde está firmada a sua esperança. Sua esperança está no Senhor. O que é que Deus está querendo dizer para você nessa manhã? Coloque a sua confiança nele. Coloque as suas raízes, sua estrutura no ribeiro, na palavra de Deus. Sua estrutura emocional, sua estrutura física, psicológica, tudo precisa estar na palavra de Deus. Fique de pé. O homem fala de crise, mas a palavra de Deus fala de vitória. O homem fala que é impossível, mas a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. A medicina diz que não tem cura para aquela enfermidade, mas a palavra de Deus diz que Ele é o Senhor que te sara. O homem diz que não é época de investir, mas a palavra de Deus diz: vai, porque eu sou contigo. Você não está enraizado nos especialistas, você não está enraizado no que as TVs dizem, os economistas dizem. Sabe, a palavra de Deus muitas vezes vai na contramão do que o mundo diz. A palavra de Deus diz que você deve dar quando o mundo diz para você: retenha. A palavra de Deus diz para você: semeia, enquanto o mundo está dizendo para você: come a semente. Sabe, irmãos, eu acordo dizendo:
Meu pai, hoje o dia vai ser abençoado. Eu acordo com a palavra de Deus no meu coração. Eu vou dormir com a palavra de Deus no meu coração. Às vezes a minha esposa tem que falar: amor, já é 1h da manhã, desliga. Que a gente gosta, né, amor, de ouvir palavra. E aí, quando é tarde, nós estamos meditando na palavra. Quando acorda, nós estamos meditando na palavra. Porque a palavra de Deus é a sua fonte. É ela que deve prosperar você. Sabe, queridos? Então, você jamais deve se esquecer que a fonte da sua prosperidade é a palavra de Deus. A sua fonte de prosperidade não é o banco. A sua fonte de prosperidade não é o seu chefe. Lá na sua empresa não vai ter um pastor para te orientar. Lá ninguém vai seguir a palavra de Deus para te dar direções se eles não são filhos de Deus. Na seca, você não vai ter medo, porque você vai continuar dando fruto. Amém? Quem gosta de ser, quem quer ser esse homem bem-sucedido? Amém? Então, você vai ser sim, um homem de Deus, uma mulher de Deus, bem-sucedido, próspero. Então eu quero dizer para você, desafiar você a viver isso na prática, na realidade, né? Hoje é dia de ceia, mas é dia também de nós entregarmos a nossa oferta ao Senhor. Então, quando você vier aqui para frente, você já vem, pega o seu elemento da ceia, já pega a oferta que você separou. Se você não separou, faça isso agora, entrega o seu dízimo, amém? Confia no Senhor. Pastor, está muito difícil para mim. Confia nele, meu irmão. Faz dele a sua esperança, a sua confiança. Ah, pastor, mas esse mês é que eu recebi o 13º, recebi um dinheirinho extra. Pois é, pouco desse dinheiro é pão, mas uma parte é semente para você plantar, para que venha colheita. Amém? Separe a sua oferta de primícia, se não hoje, semana que vem, se não semana que vem, algum desses próximos domingos. Dê uma oferta excelente. Amém? A oferta de primícia você tem que dar no envelope de primícias, tá? Entrega nesse. A oferta de culto, entrega nesse envelope aí que está sobre a sua cadeira. Mas faça isso agora, pode sair do seu lugar e pode entregar o seu melhor. Se você é batizado aqui na Videira ou em outra igreja evangélica, pode pegar o elemento da ceia e voltar para o seu lugar, que nós vamos participar da ceia. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será. Sobre minha má promessa prosperarei. Transbordarei os meus celeiros fartamente se encherão. Minha pesadeira
toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todos lados sou abençoado. Tornando para o seu lugar, volte, mas ouça o que nós temos para ministrar. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler na versão A Mensagem. Permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e por que ela é de importância fundamental. Eu recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de dar graças, ele o partiu e disse: isto é o meu corpo partido por vocês, façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo as palavras e ações, a morte do Senhor, e repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Irmãos, essa aliança que o Senhor Jesus fez, ela foi uma aliança que encerrou um ciclo. Quando o Senhor Jesus fez a ceia do Senhor com seus discípulos, ele estava dizendo: a antiga aliança, a aliança da obediência da lei, acaba aqui. A partir de agora, esse pão que vocês estão segurando, esse cálice que vocês têm em mãos, eles são o símbolo da nova maneira de vocês servirem a Deus. A confiança de vocês não estará mais na obediência da lei, mas a confiança de vocês estará totalmente, completamente no sangue que foi derramado e no corpo que foi partido. Irmãos, quando nós nos assentamos à mesa do Senhor para participar da ceia, nós precisamos nos recordar que não depende de nós. Ao olhar o pão e ao olhar para o cálice que você segura em mãos, lembre-se do corpo crucificado, porque ele fez aquilo para que hoje você pudesse dizer com um coração leve, tranquilo: justificados, pois tenho paz para com Deus. Em paz. Isso que você segura em suas mãos deveria trazer paz a você. Para alguns traz terror. Por quê? Porque alguns no dia da ceia, ao invés de olhar para a cruz, de olhar para o sacrifício, olham para si mesmos, olham para si, olham para os pecados. Quando a palavra de Deus, o homem examine a si mesmo antes da ceia, não está dizendo para você olhar para os seus pecados, está dizendo para você olhar para o tamanho da obra que ele fez na sua vida. Senão não faria sentido, porque o pão e o cálice apontam para a obra de Cristo. Ele não ia falar: segura a obra de Cristo na mão, mas olha para a sua obra. Não, o Senhor está dizendo: segura a obra de Cristo, olha para o pão e olha para o cálice, e veja que tamanha graça te alcançou. E ele disse: lembrem disso até que eu volte. Nós encerramos a aula do cursão há 2 dias atrás, e na aula do cursão eu compartilhei com eles como está próxima a volta do Senhor Jesus. Irmãos, Ele está à porta, está chegando. Não terão muitos outros domingos que nós vamos ter que comer do pão e beber do cálice. Não falo isso para o terror, mas para a tua esperança. Melhor é estar com o Senhor do que estar aqui. Então, confiado nisso, levante o seu pão e olhe para ele. Olhando para esse pão, declare assim, fala assim: esse pão é o corpo de Cristo, que foi partido em meu lugar. Fala: eu confio na esperança do corpo sacrificado, para que o meu fosse poupado.
Ele recebeu sobre si o meu castigo, o meu pecado, as minhas maldições. O corpo dele foi destruído para que o meu fosse poupado. Hoje eu me apego a essa esperança de que ele voltará, ele virá para me buscar, e em nome de Jesus, nesse dia eu estarei pronto, em nome de Jesus. Levanta o cálice, olhe para ele e diga: este cálice é o cálice da nova aliança, feita no sangue de Jesus. Fala: esse sangue foi derramado sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu creio que eu sou guardado por este sangue. A morte não me alcançará, porque Cristo venceu a morte. Pelo sangue derramado, eu fui abençoado. Eu desfruto de vida, de saúde, de favor, porque Ele me deu tudo isso por meio do sangue, em nome de Jesus. Amém? Se você está com a sua família aí, se ajunte à sua família, coma do pão e beba do cálice. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, porque de nós mesmos nós não temos nada para te dar, mas o Senhor deu tudo que nós precisamos. De nós mesmos não há nada que possamos comprar, fazer, sem que o Senhor primeiro já não tenha nos dado. Nós te louvamos por todo o suprimento que temos, pelas vestes, pelo alimento, pela casa, pelos recursos. Pai, nós te agradecemos porque se temos algo é porque o Senhor nos deu. Abençoa cada oferta que foi dada aqui, cada dízimo, em nome de Jesus. Se porventura alguém aqui, ó Deus, entregou genuinamente em fé, e eu creio que todos fizeram isso, eu quero declarar que essa fé não será frustrada, que o Senhor trará sobre essa semente uma rica colheita, uma abundante colheita, em nome de Jesus. Nós te louvamos pelo Filho que foi sacrificado na cruz, te louvamos pelo pão e pelo cálice, porque elas apontam para a redenção, pela compra que o Senhor fez naquela cruz, morreu em nosso lugar e nos deu tudo que era seu. Obrigado por isso, em nome de Jesus, aleluia. Se você crê nessa palavra, se você recebe a prosperidade do Senhor, se você é o bendito homem que confia no Senhor, aplauda Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, que as suas mãos sejam bem-sucedidas, que os seus caminhos sejam aplainados em nome de Jesus, que Ele conceda saúde, paz, alegria, vitória diante das batalhas, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, a sua casa, a sua família, hoje e sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, amém? Aplauda o Senhor, abraça esse irmão, essa irmã que está próximo de você aí, em nome de Jesus. Vá em paz.